E estamos aí, mais um videozinho, 11º item no livro Como Ser um Vendedor de Sucesso. 20 táticas para se tornar especialista em vendas. E agora a gente vai falar sobre o capítulo que é peça ajuda. Sempre peça ajuda, não tenha medo. E concentre na sua habilidade para perguntar. Perguntar para tanto como cliente, como também seu superior, seu outro amigo de venda, porque cada um é um time. Quando você tem um time muito bem organizado, um ajudando o outro, todo mundo prospera. Mesmo que se a meta for individual, mesmo se a meta for coletiva, se a comissão for individual, se a comissão for coletiva. Quando você vai ver os resultados, eles são muito maiores quando você tem um conjunto trabalhando junto. A maioria dos vendedores faz perguntas, mas quais são a qualidade, a abrangência e o impacto delas? Perguntas de vendas são decisivas, ou seja, perguntas, a gente já falou num vídeo anterior, são peças-chave. Pergunta, 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 pergunta. Por isso, é preciso planejar o que você quer saber e caso você não esteja seguro sobre o que se deve questionar, peça ajuda aos gerentes, aos colegas, aos especialistas. Com muita habilidade, disciplina, conhecimento e autoconfiança, você vai evitar que o cliente se sinta em um interrogatório policial, ou seja, as perguntas elas têm que sair suavemente, não é aquele questionamento do IBGE, qual é o seu nome, sexo, telefone, seu tipo sanguíneo, que senão a pessoa fala, eu estou fazendo a compra ou eu estou sendo interrogado pela polícia, ou eu estou sendo cadastrado para ser mesário ou para trabalhar pelo IBGE. A maneira como você apresenta as ideias é tão importante quanto o que você pergunta, ou seja, a forma que você fala também é importante, a sua postura, seu gesto, sua emoção na hora de falar, como você fala, sua tonalidade de voz, tudo isso faz uma diferença gigantesca. A entonação e a ordem das questões influenciarão a maneira como ele participará do diálogo e também o que você conseguirá descobrir. Pense na estrutura, na sequência e nas táticas que utilizará para deixá-lo à vontade para falar. As perguntas é uma forma de isca. Você joga uma pergunta, absorve, troca uma ideia, conversa. Joga outra pergunta e assim vai, para a pessoa se sentir, para ela abrir, para ela ter clareza no que se quer, para ela conseguir abrir a mente, para ela conseguir expor as ideias dela. Compare essas duas questões e as respostas que elas vão resultar. Quem toma a decisão na empresa? E agora que você reviu o processo, o que mais envolve o processo de decisão? Quem que é a última palavra da empresa? Quem toma a decisão? Quem está ali para sempre te ajudar? A primeira pode levar o cliente a uma resposta curta, provavelmente errada. A segunda leva em consideração sua situação e por isso tem chance de ser mais reveladora. Ou seja, quando você faz uma pergunta direta, ela vai ter uma resposta direta. Se você faz uma pergunta mais ampla ou que é uma filosofia maior, vai precisar de um diálogo maior, você consegue ter um diálogo mais sólido e mais amplo. Preceda o diálogo de uma conversa interessante. Motive o cliente a revelar informações de seu interesse, mostrando compreensão. Por exemplo, eu entendo que isso toma tempo, mas como você está lidando com isso agora? Se a situação é delicada ou emocional, comece criando empatia. 1000 desculpas por esse contratempo. O que aconteceu é por causa disso. Outra opção é iniciar a conversa anunciando um benefício para o cliente. Eu estou querendo atender melhor esta região. Você sabe de que modo por aqui funciona isso e tem isso, não tem isso? Nossos especialistas disseram que há uma redução de como isso afeta seus planos, ou seja, são perguntas que você tem que tomar cuidado se a pessoa está com quem você observar quem está do outro lado, observar como é a pessoa, se ela é uma pessoa mais nervosa, se é uma pessoa mais ansiosa e criar esse diálogo em cima de como é a personalidade da pessoa que você está conversando. E as perguntas vão te dando essa clareza de como é essa pessoa. Veja em outras formas de tornar suas questões mais eficientes. Estruture suas perguntas, desenvolva o hábito de fazer perguntas abertas, do tipo permite explicações, o que acaba levando a outra pessoa a falar. Já as perguntas fechadas podem ser respondidas com simples sim ou não. Evite perguntas que vão ser respondidas com sim ou não, isso ou aquilo.
Encontre o ritmo certo, faça uma pergunta de cada vez. Quando confrontado com diversas perguntas ao mesmo tempo, o cliente tende a não responder a todas ou dar respostas superficiais. Evite responder as perguntas que você mesmo formulou e não apresente questões do tipo múltipla escolha. Pergunte e aguarde a resposta em silêncio. O silêncio é o principal. Perguntou, conta ali 1, 2, 3, 4, 5. Se a pessoa parar de falar, você faça outra pergunta ou cria outro diálogo ou fala de outra situação. Enquanto ela está falando, não tente responder por ela para apressar a conversa e não tente fazer novas perguntas enquanto ela estiver falando. Faça perguntas mais profundas. Depois da resposta do cliente, explore o que o próprio cliente falou para fazer novas conexões e aprofundar as perguntas, levando o cliente a se abrir. E isso vai te dar uma consequência interessante, que quando o cliente começa a se abrir, você utilizar a própria pergunta dele, a própria resposta dele, quer dizer, para poder ver se realmente é aquilo. Ele vai responder, você pega o que ele respondeu, fala com outras palavras para ele, para justificar se é aquilo mesmo que você entendeu e se é isso mesmo que ele quer falar. É uma pergunta interessante, você usar a própria resposta dele da pergunta anterior para ver se confirma o seu entendimento e realmente o que ele falou é o que ele quer falar, porque às vezes a pessoa fala, mas nem sempre é o que ela realmente quer dizer. Preste atenção não apenas no que você pergunta, mas em como pergunta. Então, muitas vezes não é o que se fala, é como se fala que faz toda a diferença. E até o próximo vídeo.